Boa tarde, Nuno. Hoje vamos falar com o Nuno Félix da Costa, artista, poeta, e vamos tentar descobrir com ele o seu percurso e o que o move no campo das artes. Queria começar por perguntar-te como é que como é que surgiu o teu interesse pela arte e pela fotografia, sendo que a tua primeira exposição foi de pintura na Módula em 1983. É verdade. Agostinho, boa tarde, obrigado por esta oportunidade de falarmos. Sim, foi em 1983, foi no ano em que tinha uma sabática para fazer doutoramento e acabei por acumular o doutoramento com essa exposição na Módulo e também com o tal primeiro livro de fotografia, aquele Retratos de Hábito que te mostrei agora mesmo. Portanto, não se pode dizer que tenha havido assim um momento em que me interessei por arte. A arte, felizmente, fez parte da minha educação e portanto, às tantas fui para a medicina por um interesse basicamente pela psiquiatria e pela pessoa, mas não me obriguei a deixar o meu interesse pela arte e, portanto, sempre tive essas duas atividades coexistindo. De um lado a minha ligação à pintura e à literatura e à poesia e à fotografia e do outro lado, enfim, um caminho que também se foi fazendo que às tantas entrei para a medicina, mas por um interesse específico na psiquiatria. E depois fiz a minha vida por aí na psiquiatria, mas sempre mantendo uma atividade relacionada principalmente com a fotografia. Uhum. A pintura surge de alguma forma sempre em relação com a fotografia, ou seja, ao princípio eram duas atividades quase paralelas, com poucos pontos de contacto. A fotografia a pintura é como se fossem fotografias que não se podiam fazer, mas progressivamente qualquer coisa que ficava de fora na fotografia gerava a pintura, gerava a necessidade de intervir e com pintura e da mesma forma a atração pela realidade, uma certa magia da imagem, me fazia sempre enraizar essa relação com a arte na fotografia. As primeiras fotografias, as primeiras intervenções sobre fotografia foram basicamente despintando a fotografia, ou seja, usando técnicas subtrativas. Eu chamava, foi uma exposição que fiz no PIA, na Galeria Pedro Oliveira, no Porto, que se chamava Roma e Pavia, nessa altura, uma exposição em que utilizei técnicas de extrair pigmento, prata, da imagem, portanto com ferrociamento, e outros químicos que coloriam a imagem. Portanto, chamava isso pinturas subtrativas sobre matrizes fotográficas. Portanto, uma matriz fotográfica, a fotografia, e depois uma intervenção em que pintava com químicos. Pintava subtraindo. Uhum. E depois por aí fora, usando aguarela, portanto preparava as fotografias para serem pintadas, portanto umas provas menos duras e às tantas, nessas tecnologias, a pintura podia ir até ao desaparecimento completo da pintura, desaparecimento completo da fotografia,
coberta toda a superfície pela pintura, e também mantive sempre uma linha em que a fotografia mantinha essa vigor de um certo encantamento da captura da realidade, mas nunca de uma forma que para mim, subjetivamente, fosse documental. Ou seja, mesmo neste livro dos retratos de hábito, isto não é um registro do que era o país, nunca pretendeu ser um registro do que era o país, pretendeu ser uma forma de questionar e de responder a uma inquietação sobre a identidade, sobre a identidade nacional. Portanto, a fotografia para mim era, de certa forma, um instrumento de pesquisa, não sei se pode dizer uma heurística, no sentido em que punha questões, a fotografia permitia pôr questões sobre o sentido, e portanto o livro acaba por não ter, ou por ter uma arquitetura, a sequência das imagens mostra uma arquitetura em que o que conta são as questões a que a fotografia tem que responder, e não uma documentação de mostrar. Sim. E tem que responder a quê, no teu ponto de vista? A tua fotografia responde a esse questionamento, porque falas em retratos, mas quase não há retrato de uma única pessoa, é sempre em grupo, portanto, uma ação humana. É o retrato da ação humana? Olha, retratos de hábito é uma expressão equívoca, porque hábito também significa a imagem exterior. E o hábito significa qualquer coisa que naquela altura procurava. Portanto, estamos a falar dos anos a seguir ao 25 de Abril, e o país era um país relativamente desconhecido, distâncias difíceis de percorrer, e a pergunta é o que é isto? O que é este país? O que é este país? O que é que está a acontecer? Quem são estas pessoas? E, portanto, é uma questão é uma procura sobre uma reflexão, no fundo, mais uma reflexão, sobre uma identidade nacional, uma identidade de país que eu sentia, enquanto lisboeta, de uma forma que era muito parcelar. E que, naquela altura de bastante efervescência política, e em que os valores de toda a ordem, mas os valores humanos eram pesados e questionavam-nos, era importante perceber isso, e a fotografia podia dar, e para mim deu uma resposta forte, no sentido em que dava para perceber que para trás ou além destas diferenças tão nítidas que se percebiam viajando pelo interior do país, há diferenças brutais, mas havia também características comuns que eram muito nítidas, não é? E que têm a ver com essa questão de uma identidade forte num país antigo e que tinha níveis de assimetria totalmente intoleráveis, mas que havia também características de identidade nacional. Talvez por ter estado fechado muito tempo também, não é? Sim. Não sentiste isso? Completamente, claro. Lembras-te em que ano é que foi a tua primeira viagem a esse interior e que material fotográfico é que levaste? Lembras-te? Era para ti tanto material? Não. Eu sempre usei preto e branco. A cor para mim, mesmo nas fotografias das outras pessoas, a cor
dificilmente tem um sentido que se justifique plenamente. Ou seja, o preto e branco tem uma certa exigência de decifração em que a figura, o fundo, a interpretação do que é significante, tudo aquilo está ali relativamente nítido. Eu posso pôr uma cor ou outra, mas para mim cada cor tem que ter uma justificação própria, senão fica a roça para o piroso, roça para qualquer coisa que, se não tiver lá, também não se perde muito. E então acabei por usar sempre o preto e branco. Ou seja, é quase uma cegueira para a cor, enquanto fotógrafo. Nessa altura, eu usava, em 84, usava Leicas, já usava Leicas. E a primeira viagem, lembras-te em que ano foi e onde foi? Eu sempre, ou seja, a partir de uma certa altura, mas depois com a pressão do 25 de Abril, lembro que essa curiosidade pelo país aumentou muito e comecei a fazer periodicamente, nas férias. Logo assim. Em 74? Sim. Já antes fazia. 70 e tantos, 72, 74, mas 72 lembro-me ter feito uma viagem pela Beira. E, portanto, começaste com esse interesse pelas pessoas, o país, e utilizaste a fotografia, digamos, nessa pesquisa. E qual era o ambiente da fotografia em Lisboa? Sei lá, galerias, lojas, associações, quase não se expunha a fotografia em Lisboa na altura, não é? Qual era o teu contacto, qual é a ideia que tens do ambiente da fotografia nesses anos, antes e após o 25 de Abril? Há mudanças, houve alterações? Olha, é uma área que eu tenho alguma dificuldade em responder, porque eu não tenho nenhuma ligação, de certa forma, à fotografia do ponto de vista das pessoas que a praticam e que a praticavam nessa altura. E a minha primeira ligação, pelo menos mais forte, é com o António Cena da Silva, o meu amigo António Cena da Silva, que eu conheço nos Açores. Eu estava a trabalhar na Ilha do Pico e conhecemos-nos lá, isso, portanto, em 79. E depois, a partir daí, ficámos amigos e colaborámos em muitas coisas e de certa forma, o António Cena da Silva representou uma abertura na minha cultura fotográfica, sem dúvida. Ele, sem dúvida, que era um tipo com uma visão da fotografia muito larga e muito culta, não só da fotografia, da arte em geral, muito culta e exigente, muito exigente, e portanto, a minha relação com a fotografia, de certa forma, aprofundou-se bastante com a amizade com ele. E depois, sei lá, a atividade na Éter, que penso que abriu em 1981, talvez. Um ou dois. Sim, isso é verdade. Antes disso antes da abertura fizemos uma viagem pela fotografia europeia, por instituições relevantes na fotografia europeia, para divulgar a tal Éter,
a galeria do António Sena, e isso foi outra ocasião importante para perceber esse universo da fotografia a nível europeu agora. Okay. E algum que te ressalte como tendo sido importante, algum desses centros da fotografia na Europa ou museus? Lembras-te de algum que tivesse sido marcante pela atividade ou pela pessoa? Olha, eram visitas ou eram encontros relativamente breves, sei lá, um dia, uma tarde, um almoço, um jantar, e portanto não eram assim estadias prolongadas que desse para conhecer as coisas a profundidade, excepto um caso ou outro. As coisas que vimos eram muito variáveis, desde visitar estúdios de ateliês de artistas, por aí fora, um dos primeiros foi o João Foncoberta, e depois em Bordeaux, enfim, por aí fora. Mas eram instituições diversas, de práticas diversas e com estruturas diversas. Isso foi depois da ETA ter aberto? Depois de 82 ou foi antes? Eu acho que isso foi na abertura, foi antes da ETA, foi na abertura da ETA. Okay. Era, de certa forma, estabelecer relações. Exatamente. Okay. Uhum. Foi o António Sena, o Paulo Nozolino e eu. Fomos os três por aí. Numa viagem que não tem nada a ver com as condições em que se viaja hoje, não é? Tudo era completamente diferente e com graus de dificuldade, mas também graus de facilidade. Muito variáveis, não é? Muito diferentes. Havia mais abertura até, porque havia muito menos pessoas nisso. Exatamente, exatamente. E, portanto, começaste nessa altura a fotografar, fotografavas as pessoas, sempre estiveste preocupado com a fotografia de pessoas, que hoje continua, não é? Tanto na tua página nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Essa persistência das pessoas continuou sempre durante a tua carreira? Continuas nessa inquietação para tentar perceber quem somos? Hoje não só de Portugal, mas pelo mundo inteiro, não é? Digamos que as pessoas, as paisagens com pessoas, diria eu, ou as pessoas criando circunstâncias, são um tema interessante para mim, mas não é não há uma atitude, de certa forma, como é que podemos dizer, centrada na pessoa enquanto pessoa. É a pessoa enquanto elemento de uma ecologia, de uma cultura e de uma paisagem. De certa forma, aquilo que passa nos livros são perspectivas em relação à fotografia. No Retratos de Hábito, a fotografia enquanto metodologia de pesquisa, de descoberta de sentido. Já noutro livro que fiz a seguir, salvo erro em 2008, o Porto Líndia, é um livro em que eu procurava explorar aquilo que é o limite do discurso fotográfico. E o limite do discurso fotográfico na metodologia que eu usei, passava por apagar
as características da fotografia que são a grelha a grelha de questões que a pessoa faz quando olha para uma fotografia. Onde é que é? Quando é que foi? O que é que se estava a passar? E que isso é transformar é racionalizar uma forma de visão. Racionalizar no sentido em que o hemisfério da linguagem domina uma forma de apreensão da fotografia e da imagem global. Então, nesse livro do Salão de Lisboa, no livro de Porto Líndia, juntei duas files. Uma file de fotografias de Portugal e uma file de fotografias da Índia. Duas culturas substancialmente diferentes. E procurei perceber como é que se podia construir um discurso que homogeneizasse esses dois universos. Ou seja, não porque eles tinham de contrastante, mas porque eles tinham justamente de subrepticiamente homogéneo, subrepticiamente concordante. E, portanto, os determinantes fortes das imagens, como, por exemplo, uma fotografia de uma motoreta com uma bandeira portuguesa esfarrapada e a praia do Guincho ao fundo, com o mar a bater e tudo. E do outro lado, Jaipur, um papagaio lançado no céu e a esvoaçar, e as casas também em fundo, numa fotografia relativamente em plongé. E isso, a pessoa olha para aquilo e diz: mas o que é que isto tem a ver com isto? E depois a forma como se olha a imagem fotograficamente eu vejo duas paisagens, vejo o horizonte, vejo uma coisa que abana, vejo uma coisa que esvoaça, e ali vejo outra coisa que esvoaça, e o que surge é uma outra leitura que é sublimiar, que é uma leitura não racional. Não é o que está lá, não é o que é que significa, é o que significa, mas ao nível da própria noção, da própria natureza da fotografia. E portanto, procurei construir um fio narrativo, que anule os determinantes fortes de uma análise das imagens. Portanto, quase que digamos que há uma consonância de elementos semióticos em imagens diferentes, mas que há elementos que se equilibram ou que se assemelham, não? É como, no fundo, as pessoas que têm perturbações psicóticas olham para a realidade segundo determinantes que não são os das outras pessoas, que são determinantes fracos. Não é aquilo que é aquilo que são detalhes, e que ali é um detalhe que sobressai, qualquer coisa como uma mancha negra que não devia estar ali. Noutra fotografia pode ser, sei lá, um detalhe da decoração que também soa arbitrário, e estas determinantes um bocadinho avulsos enfim, acabam por originar interpretações que fazem um discurso psicótico ser diferente de um discurso normal. E de certa forma, isto vale o que vale, mas de certa forma o que eu procurei fazer nesse livro do Porto Líndia foi construir uma sequenciação de imagens segundo uma forma de olhar para as fotografias
que não percebe os determinantes fortes das imagens, sei lá, pôr do sol, agora aqui são velhos, agora ali são cenas de amor. Não, esses determinantes fortes do conteúdo não interessam. O que interessa são os detalhes que são comuns a paisagens muito diversas, tanto em Portugal, no interior da Beira, como no interior de Calcutá, se pode ver. E esses detalhes são sempre visíveis ou podem ser sentidos só? Esses detalhes, se tu pões as fotografias uma ao lado da outra, eu penso que nem sempre são visíveis, porque as pessoas folheiam as coisas com muita pressa e, portanto, podem não perceber logo a lógica. Mas eu acho que percebem, olhando para o livro todo, percebem que há uma harmonia, que há uma harmonia que vem do discurso criado e que isso é que é a riqueza do discurso fotográfico, acho eu. Mas estava também a pensar na tua atitude quando decides fazer aquela imagem. O detalhe é visível para ti ou pode ter sido uma emoção? Ou como é que posicionas? Porque é preciso, na fotografia, escolher, não é? Isto ou aquilo, agora ou depois, não é? Nesse momento, digamos, decisivo da imagem, não do Cartier-Bresson, mas talvez até do Cartier-Bresson, não é? O que é que decide fazer a fotografia naquele momento? Eu acho que na minha forma de fazer a fotografia medeia muito tempo entre uma coisa e outra, entre o fotografar, que para mim é uma atividade específica que eu faço com vista a qualquer coisa que está indefinido. Eu sei, um dia usarei isto, mas quando estou a fotografar é por uma intuição em que eu não sei o que é que vai sair, se vai ser um retrato ou se vai ser o que quer que seja. E é só muito tempo depois que as imagens vão se organizando, vão sedimentando, vão estando por aí, e é muito tempo depois que as coisas podem surgir numa exposição ou num livro. Portanto, as imagens, elas próprias, o trabalho ele próprio é que se vai organizando. Exatamente, sem dúvida. Como o ser vivo, mesmo no arquivo, não está quieto, não é? Está em elaboração, não é? E que pode, sei lá, daqui a um mês ou dois pode surgir algo que neste momento nem estás a imaginar. Por exemplo, neste livro, agora o último, que se chama Portugal Era Assim, a intenção é um bocadinho de oferecer uma imagem do país que é a minha, que tenho 73 anos, e acho que tenho uma imagem do país que faz falta aos jovens ter. Ou seja, aquilo que eu sei do país não é plausível para os meus filhos, por exemplo. Eles não sabem que aquilo existe. E é uma informação que pode não servir para nada, mas também pode servir para valorizar o que foi feito e o que não foi feito neste tempo todo. E, portanto, o livro tem um pouco esta função, um bocadinho também de usar a patina da imagem com uma função que aqui acho que é um bocado pedagógica e pretenciosa nesse sentido, mas pronto, acho que é a minha forma de certa forma, uma forma de exercício democrático, de partilha também. Exatamente. E pronto. Claro que há
foi especialmente difícil, ou seja, tive que fazer o livro sem subsídio nenhum, não houve qualquer, ao contrário dos outros, não houve nenhuma comparticipação de nenhuma instituição, e de resto cada vez mais se sente o peso da burocracia, não é? Que há muitas instituições de quem nós podemos recorrer, e depois todas elas demoram meses e meses e meses a produzir uma resposta com várias cadeias hierárquicas e com uma burocracia que depois se traduz em respostas muito, muito inúteis. E pronto, enfim. E pronto, não vale a pena comentar, porque depois o país vai funcionando e vai funcionando porque as pessoas depois se conhecem, felizmente, isto é relativamente pequeno, e as pessoas, quando se conhece a pessoa certa, funciona. Consegue fazer. Não se pode chamar isto de cunha, mas é uma forma de... E voltamos ou continuamos também naquela ideia da carolice, não é? Que é da autoedição e... sim, claro. E mesmo nas exposições, não é? O dinheiro envolvido para fazer uma exposição, que normalmente é o autor que paga, não é? Que era a ideia da carolice, não é? De antigamente. Olha, eu os últimos livros tenho conseguido, neste último não, mas nos outros consegui que a Câmara partilhasse, do caso do São Lisboa, que a Câmara partilhasse ou comprasse uma parte da edição, e no Porto Líndia foi uma instituição que comprou também uma parte de edição. Mas aconteceu uma coisa extraordinária, foi no Brasil, no Recife, e tinha editado lá um livro de poesia, e levei 2 ou 3 livros de fotografia para dar de presente. E então o diretor da editora gostou do livro e convidou-me para fazer um livro de fotografia. Editado por eles. Uma coisa que em Portugal nunca aconteceria, não é impossível acontecer. E outra coisa, pagam direitos de autor. Outra coisa que eu nunca recebi uma questão de direitos de autor em Portugal. E, portanto, parece haver assim uma normalidade editorial que escapa. A única dificuldade é que depois é muito difícil transferir o dinheiro do Brasil para Portugal. Mas pronto, isso também é insignificante. Pode-se dar o dinheiro a qualquer pessoa ou a qualquer instituição. Portanto, e tu, são 40 anos de carreira, não é? Talvez mais, na fotografia, e sempre conseguiste, ao lado da tua atividade profissional como psiquiatra, ir editando livros, também além dos de fotografia de poesia, não é? E expondo, que é uma atividade, como já vimos em Portugal, que é muito difícil, não é? Contactos, tudo isto é muito pesado, não é? Já foi mais também no passado. E como é que tu, com esse esforço todo nesta área, o que é que te move? O que é que está aí? É a disponibilização aos outros desse trabalho que achas que é importante? O que é que te move? Qual é essa energia? O que me move é o que a fotografia e a arte têm dela própria enriquecedor. Não é um discurso de relação com o outro. Admito que isso me seja uma falta minha, mas para mim o outro, para mim não funciona com interlocutor, não sinto em geral nunca nenhuma
interlocução quando estou com a fotografia ou quando estou com a poesia. Portanto, são coisas que saem de mim para mim em circuito fechado, ou seja, de mim para mim em circuito fechado ou de mim para mim em circuito totalmente aberto, porque o que conta justamente é, tanto num caso como no outro, é aquilo que a própria obra exige e enriquece. A própria obra exige que se crie um sentido e esse sentido descobrires, mesmo que não seja uma descoberta muito duradoura, mas essa procura de sentido é ela própria não só uma fonte de satisfação, mas ela própria é enriquecedora, quer dizer, faz-nos pensar e mesmo quando se percebem todas as limitações e insuficiências. Portanto, a obra é, de algum modo, o móvel, quase como um filho que tens que tratar e depois entregar à sociedade, não é? É ela própria que pede essa divulgação e esse trabalho seguinte à criação. Olha, a posteridade não me interessa muito. Porque sei lá o que é que... não mesmo... Repara, eu lembro muitas vezes da Arca do Fernando Pessoa. O Fernando Pessoa publicou um livro em vida, que nem sequer era o melhor. E tinha lá a arca toda cheia de papelada, milhares de coisas, e aquilo às tantas estava para ser vendido para a Inglaterra. Sabes a história? Não. Estava para ser vendido para a Inglaterra num leilão. E pela família. E uma professora de literatura, Teresa Rita Lopes, era casada com o irmão, com o Saraiva, que era irmão, era um Saraiva das esquerdas, que era irmão de um Saraiva ministro do Caetano, salvo erro, não sei o quê. E então foi ela que pediu, que ele armou o cunhado e conseguiu que aquilo ficasse em Portugal. Mas estás a ver, a questão de todo o destino da obra do Pessoa ter estado sujeito a estas contingências, sim, não ter é? desaparecido até. Não sabemos o que é que isso teria significado. Naturalmente podia estar até melhor, podia estar no Museu Britânico ou num sítio qualquer e estudado por milhares de académicos, mas pronto, as coisas são muito contingentes e também, sei lá, o próprio Shakespeare, não sabemos, há quem diga que era mulher, há quem diga que não havia um Shakespeare, mas havia não sei quantos. Portanto, a relação do autor com a obra é assim uma coisa que... A obra é sempre autónoma, não é? E tem caminhos. Exatamente. Faz lembrar agora, falaste na Arca do Fernando Pessoa, também a Arca da Vivian Maier, não é? Aquela fotógrafa americana. Também é incrível. Houve um fulano, não conhece a história, ela tem exposto, ela já morreu, que era uma ama e que adorava fotografia e fotografou vários formatos e nunca publicou. E houve um americano que num leilão comprou uma mala onde estavam, até, acho que ainda filmes por revelar também, além de algumas provas, e então dedicou a vida dele, isto já foi para aí aqui 15, 20 anos, dedicou a vida dele a tratar do trabalho dela. Livros, exposições por todo o mundo, e com a cores e a preto e branco, imagens muito bonitas, dos anos 50, em Nova Iorque. É muito interessante. Essa capacidade do trabalho, que pressenti nas tuas palavras, o trabalho é
digamos, como um ente autónomo e que tem vida própria, não é? Como no teu arquivo as tuas imagens se vão juntando elas próprias também, não é? Muitas vezes fora da nossa vontade. Elas surgem e impõem-se, não é? E é preciso tratar daquilo. Isso é verdade. As obras, algumas distinguem-se, outras perdem-se. Algumas, e nem sempre é por uma questão de uma qualidade que se diga que descobri que isto é que... Não, às vezes são por detalhes. É quase como se os livros precisassem de fotografias boas e de fotografias menos boas para fazer ligação, tal como não se pode falar só com palavras caras. Sim. Porque senão ninguém percebe. Ficava um discurso ininteligível. Exatamente. E o livro também acho que às vezes precisa assim de umas variações. E as fotografias, mas as fotografias boas, ou as imagens boas, ou as pinturas boas, acabam por ter uma aura. Aquela senhora, por exemplo, está ali ao cantinho, já a pus em vários sítios e é uma presença para mim completa. Posso lá buscar a fotografia? Eu acho que é uma tia do Fernando Pessoa. Uma tia do Fernando Pessoa, vês? Sim. E esta imagem tem qualquer coisa de mágico para mim, não sei porquê. Naturalmente pela relação também da fotografia com a pintura, com o desenho por cima, que é uma relação em que se perde o que é da fotografia. A fotografia não é minha, claro. O que é da fotografia e o que é depois da intervenção subsequente. Mas há imagens a que se volta sempre. Há imagens que, para mim, que têm, sei lá, mais de 30 anos e que ainda as uso de vez em quando. Agora, muitas vezes, para pinturas, para esta pintura sobre fotografia. Que é uma fotografia que, por exemplo, durante a pandemia, fiz estes A3, que é, portanto, fotografia, que é desenho sobre uma impressão laser. Portanto, o laser também é muito durável, não é? Fiz, não sei, mas centenas e centenas de pinturas destas durante os anos da pandemia. Outro assunto que gostava que, se pudesses falar, era, e como tiveste nesse início dos anos 80 e percebeste a fotografia aqui em Portugal, com o António Sena, as galerias, o ambiente da fotografia, pelo menos em Lisboa, comparando com hoje, achas que houve uma grande evolução? Estamos na mesma? Continuas a acompanhar o que se passa? Eu acho que houve uma grande evolução, sem dúvida. Acho que hoje em dia há colecionadores de fotografia, não digo não, mas há colecionadores de fotografia. A minha mulher e eu temos uma plataforma de leilões online destinada a introduzir obras baratas, dar acesso a obras baratas. Como é que se chama a plataforma? The Concern Collector. The Concern Collector, sim. E já fizemos quantidade de leilões, mas fizemos também de fotografia. Fizemos por exemplo, José Manuel Rodrigues, ou Walter Vinagre, e o António Pedro Ferreira, a Maria Oliveira, a Bárbara Fonte, e portanto, foram leilões que correram muito bem. E todos estes nomes,
Não, desculpa. Sim, todos estes nomes são, enfim, são pessoas que têm alguma ligação ativa à fotografia. Sim, sim. E que mostra, são de gerações diferentes e mostra esta dinâmica de fotografia no mercado. Portanto, do teu ponto de vista, estamos melhor, há mais fotógrafos, há mais galerias, há mais edição de livros. Sempre na altura, praticamente, não se editavam livros, muito poucos. Não é? Há mais edição de livros, o país é pequeno, há poucos leitores, as pessoas editam os livros, mas depois os livros ficam muito pelas prateleiras. Mas isso, penso, não é só na fotografia, na poesia é igual e portanto não há muito consumo de arte e isso acho que a tendência para piorar, porque as pessoas vivem muito entretidas e os meios de entretenimento são cada vez mais poderosos, não é? Os instrumentos de capturar a atenção das pessoas são cada vez mais poderosos e a fotografia ou a poesia não podem competir, mas perdem e portanto acabam por ser minorias muito residuais que acabam por ler poesia ou por consumir fotografia. E isso provavelmente agudizar-se-á e é um mal universal, mas não sabemos nunca o que é que vai acontecer e que evolução é que isto terá, mas não há dúvida de que esta função enriquecedora que a arte tinha de procurar sentido, criar sentido, que é uma função enriquecedora do ponto de vista humano, do ponto de vista da qualidade do funcionamento psicológico e esta arte de entreter é uma arte que não se pode chamar arte neste sentido mais exigente, é uma arte de entreter, de consumo e as pessoas mergulham nela de uma forma muito crítica, não é? Negligente e pior, e fazem isso com os filhos e portanto a próxima geração não será melhor, não é? E achas que isso também tem contribuído para a criação de uma nova forma de visão, por exemplo, até nos fotógrafos, essa condicionante da fotografia que aparece nas redes sociais, da imagem, dos enquadramentos? Achas que há alguma influência? As influências, hoje em dia é muito difícil fazer uma espécie de arqueologia das influências, porque tudo é tão rápido que cria confusões enormes na cabeça das pessoas e as pessoas produzem coisas sem se perceber muito bem de onde é que vem ou às vezes também se percebe demasiado bem de onde é que vem. Mas o trabalho resultante de uma forma que tem exceções, mas muitas vezes arrisca-se a ser muito espampanante, muito para chamar a atenção e com muito pouco sumo, não é? É muito parecer que é uma coisa séria, porque é grande, porque é bem feito, porque é não sei o quê, e depois o que é que aquilo vale? Muito pouco. Por acaso gosto muito de uma fotógrafa chamada Bárbara Fonte, que faz uns autorretratos deliciosos e que faz coisas pequeninas, brincar muitas vezes à volta do corpo dela, e é uma fotógrafa que usa a fotografia de uma forma muito rica. Pois, portanto, continua sempre a haver pessoas que conseguem sair
fora dessa torrente, não é? Da espetacularidade. Portanto, estamos a viver, do teu ponto de vista, um momento de especularidade, não só nas redes sociais, mas também na arte, seja pela dimensão, a cor, a necessidade dos likes, não é? Quanto mais espetacular for, mais likes tem. É essa questão que se põe hoje. Lembro de ver uma vez em Luxor a estátua tombada de um faraó e a cabeça estava partida, a estátua estava tombada e a cabeça partida tinha um diâmetro maior que a minha altura e portanto eu fiquei com essa ideia do efeito de escala, que é um efeito fácil de obter desde que tenhas pedra para usar, é um efeito fácil de obter e que já há 5.000 anos se usava para dar uma imagem de poder. O que não quer dizer que seja uma imagem de arte especialmente relevante, mas é uma imagem de poder. E a escala muitas vezes é usada de uma forma enganosa. A pessoa pode fazer uma coisa em formato A3 e faz uma coisa 10 vezes maior, porque as pessoas acham isto é um formato museológico, isto devia estar no museu. Pronto, enfim, são assim uns raciocínios. Mas é uma altura difícil, porque naturalmente para produzir uma estátua, um colosso do faraó, só o faraó é que podia fazer, e isso não havia muita gente que pudesse ocupar o lugar dele. E hoje em dia tu fazes coisas desse tamanho com tuta e meia, não é? Note que há uma poluição de objetos de arte, de fotografia necessariamente, uma poluição enorme, e as pessoas, portanto, também já não reagem a esses estímulos tão possantes. E portanto a lógica é a lógica daquilo, não tanto daquilo que é arte, mas daquilo que é mais entorpecente, que dá mais prazer, não é? Portanto, a arte não tem a ver com uma questão de escala, mas hoje em dia isso é uma componente muito importante, não é? Da escala e da espetacularidade. E será que vamos entrar no contraponto a isso? Vamos reagir a essa espetacularidade e voltar a formatos pequenos ou outras coisas, ou não? O que é que achas que, fazendo aqui uma perspectiva, o que é que virá a seguir? Sim, não sei responder, mas a questão é que em grande ou em pequeno a alternativa que se configura para as pessoas que chegam a casa e podem olhar para uma fotografia ou podem olhar para um televisor, a alternativa que se configura as pessoas vão olhar para o televisor, não é? Ainda por cima mudam de canal, não é? Mudam tudo e aquilo que a fotografia fornece, ou seja, se a fotografia fornecer qualquer coisa que tenha o seu mistério, que tenha o seu enigma, qualquer coisa que não se desgaste, eu penso que a fotografia poderá sobreviver. Agora, a fotografia que se assume desde logo como a fotografia de coisas banais e que é por ser banal que é interessante, isso foi uma época, mas está feito, não vale a pena continuar por aí. E a fotografia, naturalmente, a fotografia, isto é, cada obra tem que se reinventar e tem que descobrir, tem que proporcionar novos pontos onde ancorar essa procura de significado, essa procura de um sentido que
a obra tem que criar, não é que criar no sentido de uma resposta acabada, é que pôr a questão certa. A obra tem que ela própria tem que procurar formular o que é importante para ela própria e dar uma resposta que é maximamente certa para ela própria. Para ela própria. E que pode não valer nada para outra, ou valer, mas que... E pode ser também uma pausa nessa voragem da mudança de canais, não é? A obra de arte pode ser essa pausa, porque a obra de arte tem um tempo, não é? De observação, de reflexão, pode ser interessante para se curto-circuitar essa viagem nos meios de comunicação e nas redes sociais, não é? Essa questão do tempo, recuperar essa questão do tempo da fotografia, não é? A voragem das séries, por exemplo, e das notícias, portanto, há uma viciação neste que faz parte de um certo estilo de vida, depois faz com que as pessoas tomem uma pastilha para dormir e adormecem no dia seguinte, ou tomam vários cafés, acordam, e pronto, são estilos de vida então, que são assim. Para finalizar, gostava de saber se tens ou tiveste algum fotógrafo que não é que seguisses, mas que te entusiasmasse ou que gostasse, que acompanhaste o seu trajeto, houve alguém ou alguns ou algumas correntes da fotografia? Eu acho que há tipos de fotógrafos que são interessantes. Eu acho que há aqueles fotógrafos que são da geração da Leica e da descoberta da Leica e do aligeiramento dos dispositivos fotográficos. Eu acho que foi um período revolucionário para a fotografia, em que se pôde a fotografia na relação com as coisas ficou muito mais livre, tudo era muito mais possível. Isso numa lógica do mostrar, da fotografia enquanto revelar coisas para mostrar. Depois há também uma... Porque a fotografia sempre teve estes dois aspectos, não? Um lado mais ligado ao mostrar, ao expor, ao eu vi, e outra lógica ligada a usar a fotografia enquanto de uma forma pictorial, enquanto suporte para investigações formais derivadas ou próximas da pintura. E a fotografia sempre teve estas duas desde o princípio, mesmo quando a Leica apareceu, nunca anulou outras formas de usar a fotografia. E portanto, eu sempre tive também essas duas olhares ou procuras na fotografia. De um lado, esses fotógrafos do tempo das Leicas e essa geração toda, e o Roberto Franco talvez seja para mim um tipo importante, até mesmo pelo ulterior da viagem. Exatamente, e depois passar à fase mais de uma fotografia mais conceptual. Exatamente. E no lado da fotografia mais pictorial, acho que um ponto importante, é o Witkin, no sentido em que a fotografia
na fotografia há sempre qualquer coisa de mortífero, no sentido em que a fotografia capta qualquer coisa que já passou e, portanto, que morreu. E o Witkin, a temática mórbida das fotografias dele, torna muito nítida esta questão do passado e daquilo que é morto, que já não está. Portanto, de certa forma são dois fotógrafos com algumas afinidades, para mim, com o que eu tenho algumas afinidades. Acho que foi uma conversa interessante, ficámos a conhecer algum do teu pensamento em relação ao teu trabalho e pronto, quero-te agradecer pela tua disponibilidade. Sim, foi um gosto estar a falar e espero que isto tenha alguma utilidade, mas se não tiver, só o facto de estar aqui já foi muito simpático. Tá. Muito obrigado também.